mês, se você não estudar, se você não ambicionar isso, você tem esse financeiro inexistente, né? Essencial. Nós precisamos, vivemos a auge da nossa vida. Nós não devemos deixar que isso seja buscando pregando, ministrando, cantando, muitas pessoas cobrando, né? Eu até peguei aqui. Meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos juntos para dar início aqui, né? Para dar início mais um trimestre abençoado. Estaremos estudando, dando abertura, né? Estaremos aqui dando abertura desse terceiro trimestre de 2020, né? E gostaria de convidar você aqui já para estar juntamente conosco, estudando juntamente comigo essa lição. Lição maravilhosa que nós iremos estudar, tá bom? Falaremos nessa lição, deixa eu só abrir aqui, eu vou apresentar para você. A lição é uma lição especial, né? Claro, uma lição especial. Essa lição ela foi compilada lá em 1993, tá? Pelo missionário, né? Eurico Bergsten. É uma lição um pouco antiga, mas porém, seu comentário, a sua síntese, né? É uma síntese bem atualizada, bem atual, pois os comentários dessas lições, né? Dentro aqui dessa lição, nós vamos ver que ela é bem atualizada, bem atual para os dias de hoje. O tema da lição, gente, é lógico que é um tema novo, né? Que a CPAD, ela deu esse tema, né? Essa lição ela vem com outro tema, mas ela dá um tema um pouco mais atualizado para os dias atuais aqui. Ela vai falar sobre os princípios divinos em tempos de crise, ela vai falar sobre a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Então, pegaremos a respeito, né, desses princípios, tá? Esses princípios divinos em tempos de crises, pois nós necessitamos de princípios, principalmente no momento de crise, né? Momento de crise é momento de nós começar a rever os nossos conceitos e os nossos princípios aí, tá? E falaremos também e abordaremos aqui sobre a reconstrução de Jerusalém. Tomaremos como, né, não como uma forma literal, mas como uma forma de aprendizado, né, dessa questão da reconstrução e sobre o avivamento espiritual, tá? Para os nossos dias que nós precisamos. Gente, a questão da reconstrução não se trata aqui de uma reconstrução para os dias de hoje, uma reconstrução de prédios, de templos, pois nós temos muitos templos, nós temos muitos ministérios, muitas igrejas. O que não falta hoje é templo evangélico. Hoje, o que mais existe hoje é ministérios, é igrejas pequenas, grandes, de médio porte, de grande porte. Então, hoje não falta templo. Hoje não há necessidade mais de construção de templos, pois aonde você for, o lugar que você for, o lugar que você passar, existe um templo evangélico. Hoje, a questão aqui é uma reconstrução não de materiais, né, de materiais físicos, mas se trata aqui de uma reconstrução de uma questão moral. Então, o que precisa hoje, o que nós precisamos abordar aqui dentro dessa lição, é de uma reconstrução moral e de um avivamento espiritual. Nós iremos tratar aqui dentro desse assunto. Nós vimos ali, aqui na reconstrução, né, falando aqui, nós vamos abordar aqui a questão, primeira lição a respeito de Daniel, né? Daniel ora, né, aqui no capítulo 9, Daniel orando aqui por essa saída, né? Por essa provável saída que o povo sairia, né? Que o povo sairia, pois é uma promessa, uma profecia ali que foi feita, né, por Deus, que Deus deu ao profeta Jeremias. Jeremias profetiza a saída, né, o cativeiro, claro, né, profetiza o cativeiro, que o povo deveria ir, né, a esse cativo com os babilônicos, porque Deus iria ter um período ali naquele cativeiro com eles e depois de 70 anos eles sairiam ali daquele cativeiro. Então,
eles passaram por um período, né? Passaram por um período de cativeiro e o templo, né, foi destruído. O templo foi destruído pelos babilônicos, mas também os muros de Jerusalém. Então eles estavam literalmente vivendo um período de destruição, de morte, né? Que morreram, muita gente morreram e muita gente foram para o cativeiro. Os que não morreram e os que não foram para o cativeiro ficaram ali, porque eram pessoas simples, pobres, né? Não eram de famílias reais, então ficaram ali. Pessoas que foram pelos babilônicos foram consideradas pessoas inúteis e eles abandonaram, deixaram aquelas pessoas ali no meio do monturo, no meio da destruição, no meio da morte ali, daquela situação. Mas aí o que acontece? Nós vemos agora Daniel orando aqui, né? Orando aqui sobre essa questão, depois de 68 anos, né? 68 anos de cativeiro, nós vemos agora aqui Daniel orando. Passou-se 68 anos no cativeiro e Daniel agora ora 2 anos antes da saída do povo. Daniel, ele começa a orar aqui. E nessa oração, no capítulo 9, o verso 1 e o 2, ele diz assim, ó: no ano primeiro de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino, rei sobre o reino dos caldeus, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então você vai ver que Daniel aqui, falando aqui sobre, né, a saída do povo que estava próxima ali. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, rogo, com jejum e saco e cinza. Então, olha só aqui, Daniel, como era acostumado a orar, né? Orava 3 vezes ao dia. Daniel agora se coloca aqui, se coloca em oração, rogo e ele utiliza o termo aqui, né? Saco e cinza. Essa oração aqui, jejum, saco e cinza, era um processo, né? Era um processo de humilhação, era uma oração com humilhação que eles faziam. Eles se colocavam de joelhos em oração, faziam um jejum. Nós vimos isso com Mordecai, né? Mardoqueu fazendo isso, quando ele ficou sabendo que o povo de Israel estava para ser morto, né? O povo estava para ser morto ali e ele se coloca agora de joelhos para poder interceder pelo povo, para que o povo não fosse morto ali. Então, você vê Daniel aqui se colocando nessa condição de jejum, pano de saco, né, que eles vestiam, tirava aquelas roupas de reais, né, aquelas roupas de governador, de pessoas importantes, tirava aquela roupa e vestia uma roupa de saco agora e jogava cinza sobre a cabeça, né? Oração com saco e cinza. Ele jogava cinza sobre a cabeça com sinal de humilhação. Então Daniel, ele se coloca nessa condição aqui em oração para que o povo viesse a ser agora libertado do cativeiro e voltasse para Jerusalém. E nós não vimos diferente, gente. Neemias também, né? Neemias lá no capítulo, vamos voltar aqui, Neemias lá no capítulo 1, que ele fala aqui, ó, ele diz assim, ó, verso 1 em diante, ele diz assim, ó: as palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Hanani, um dos meus irmãos, pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro, e acerca de Jerusalém, e disseram-me os restantes que
restaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive, olha só, em jejum e orando perante o Deus dos céus. Olha só que coisa maravilhosa, né? Se colocando aqui tanto Neemias como Daniel, se colocando aqui em oração. Então, gente, só para nós entendermos aqui, né? Só para nós entendermos aqui, essa é a lição que nós estamos começando nesse trimestre. Estamos falando aqui, né, da reconstrução. Vamos falar também, abordar, né, a respeito do avivamento espiritual. Então, primeira coisa que nós vamos entender, que nós precisamos entender no decorrer desse trimestre, nós precisamos entender a respeito da reconstrução. Estamos buscando uma reconstrução, mas não é uma reconstrução física, gente, não é uma reconstrução de prédios. Nós queremos uma reconstrução de caráter, uma reconstrução moral, tá? Queremos uma reconstrução, a igreja voltar ao seu primeiro amor, às suas primeiras obras. Então isso se chama reconstrução, uma reconstrução de caráter, uma reconstrução moral, uma reconstrução de princípios, voltar novamente a colocar os marcos que eles estão tirando, pois a Bíblia diz: não retire os marcos que foram deixados pelos seus antepassados, pois aqueles marcos, ela nos indica até aonde nós podemos ir, pois Deus coloca um limite, né? Deus coloca um limite, nós não podemos liberar além desses limites. Então, o que nós temos visto hoje é muitos que se dizem igreja, a verdade, ela entre dentro da igreja, né? Então, que nós possamos começar a colocar novamente, repor, reconstruir os marcos, colocar essas demarcações que foram arrancadas por alguns aí. E hoje nós estamos vendo aí essa presmicuidade aí dentro da igreja, né? Esse povo que não tem mais pudor, esse povo que não tem mais um cristão que não se pode mais você falar sobre algo que já as pessoas já acham que está sendo ofendida, que está sendo machucada, qualquer coisinha já se levanta, né? Já quer sair da igreja, já quer, porque foi tirado os marcos e deixou que se entre na igreja de qualquer maneira, que se permaneça, logicamente venha como está, mas só que existe um processo aqui de libertação, de lavagem espiritual para que essa pessoa ela possa permanecer na presença de Deus. Então, reconstrução moral, tá? Reconstrução moral, nós iremos tratar disso. Reconstrução dos princípios, a volta aos princípios, aos valores cristãos, às doutrinas, tá? As doutrinas, não estamos falando aqui aos costumes, porque os costumes fez com que muitas igrejas perdessem a presença do Espírito Santo, desvalorizasse essa presença tão maravilhosa do Espírito Santo. E nós também queremos vamos tratar a respeito do avivamento, o avivamento espiritual, tá, gente? Não um avivamento de emoções, um avivamento de valores, um avivamento de bens, um avivamento de que nós estamos vendo aí, esses avivalistas, né? Esses avivalistas aí que confundem o avivamento espiritual, tornar a viver espiritualmente com um emocionalismo barato. Nós temos visto aí nas próprias redes sociais as pessoas utilizando o falso, né? O falso avivamento, o falso dom espiritual para que as pessoas venham ser enganadas, para emocionar as pessoas, enganando as pessoas para que elas fiquem
parados, para que elas fiquem, sigam, né, essas pessoas como se essas pessoas fossem verdadeiros deuses, que essas pessoas fossem verdadeiros espirituais, mas são pessoas que só estão buscando o holofote para si. Então, avivamento, reconstrução e avivamento espiritual. Abacuque, capítulo 3, né, a partir acho que do verso 2 em diante, ele vai falar: Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica, na ira lembra da tua misericórdia. Então, o avivamento que Abacuque estava pedindo, né, para o povo de Israel, né, o avivamento ali que ele estava pedindo, nós estamos também necessitando hoje desse avivamento espiritual, tá? Então vamos lá, vamos aqui entender. Então nós falamos aqui a respeito, né, desse propósito, né, que nós temos aqui para essa lição, só para nós voltarmos aqui, tá? Então essa lição é uma lição já antiga, né, lá de 1993, o autor, né, dessa lição é o missionário Eurico Bergsten, tá, de 1913 a 1999, o último dos grandes missionários escandinavos que tomou parte, né, na formação das Assembleias de Deus no Brasil. Nós sabemos que a Assembleia de Deus ela chegou no Brasil juntamente com os missionários Daniel Berger, Gunnar Wing e o próprio Francis Con, né, que era um italiano que veio junto nessa leva aí, só que ele foi não vamos entrar aqui em mérito, mas tudo bem. Mas vamos lá, só para nós compreender aqui, né, o missionário que sempre foi muito zeloso, gente, na doutrina do Espírito Santo, fez um estudo do avivamento espiritual, tomando por base o final do cativeiro da Babilônia, tá? Esse é o princípio da lição, né? Ele fez esse estudo sobre o cativeiro da Babilônia e restauração da nação de Israel na terra prometida, o que se costuma denominar de a comunidade do segundo templo aí, né, da reconstrução do segundo templo. Logicamente, o primeiro templo foi construído pelo próprio Salomão, né? O primeiro templo foi construído pelo próprio Salomão, lógico, com participação Davi, Davi ele dá a iniciativa ali da construção, mas Deus não permite que Davi construa o templo por causa que na sua mão estava muito sangue, né? Mas Davi permitiu ali, né? Passou o bastão para que Salomão viesse construir ali aquele templo maravilhoso, o primeiro templo tão suntuoso, né? Como Salomão construiu, com, né, as pórticos, as colunas e tudo ali, tudo certinho, conforme Salomão construiu ali. E depois a destruição, né? A destruição do primeiro templo pelos babilônicos e a reconstrução do segundo templo com Zorobabel. Então, Zorobabel com Neemias. Neemias ele foi responsável pela reconstrução dos muros, tá? Então, Neemias, a história ali de Neemias conta sobre a reconstrução do muro. E a história de Esdras, ela conta sobre a reconstrução do templo. Então, você vê nessa história a reconstrução dos muros e a reconstrução também do templo. O primeiro templo foi suntuoso, grandioso. O segundo templo já foi menor. Só que o que Deus diz na reconstrução do segundo templo, olha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira, porque ainda que a primeira casa ela foi construída com uma glória física, com uma glória material, com uma glória visível aqui, né, para que todos os reinos, foi uma união, na verdade, né, a construção a construção do primeiro templo, dos muros e da cidade de Jerusalém, ela foi uma união que Salomão fez ali com os demais reinos. Então, no período do reinado de Salomão, houve ali uma paz, né? Uma paz, mesmo que aparente, mas uma paz ali com o reino de Israel, o reino de Judá. Era até então um reino só, mas o reino de Israel viveu aquele período de paz com o reinado de Salomão. Após o seu declínio, começou ali a briga, a desunião e a guerra, depois a separação, né, das 12 tribos, com 10 e 2 tribos, e já no segundo templo, gente, já foi um templo menor. Só que esse templo menor, ele
estava cheio da presença de Deus, porque quando eles reconstruíram esse segundo templo, o povo de Israel chorou, o povo de Israel se lamentou, fizeram sacrifícios, fizeram tanta... Porque o templo tinha sido reconstruído, o segundo templo estava de pé novamente, Judá estava de pé novamente. Então, o povo de Deus tinha novamente a alegria, né? Tanto que os Salmos 126, que é o retorno, 137, eles ainda estavam em cativeiro. Mas o 126, ele vai dizer assim, ó: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus moços ou seus feixes. Então, eles falam aqui, né, da volta e a alegria que eles estavam sentindo aqui no retorno para Jerusalém. Então, essa reconstrução aqui, tá? Nós estamos tratando aqui. Vamos lá, vamos aqui para nós já encerrarmos aqui, é só uma apresentação, tá? Então, a lição de hoje, a lição que nós estamos aqui fazendo uma abordagem aqui, né, uma abordagem sistemática, porém, uma abordagem aqui geral da lição, né? A lição 1, Daniel ora por um despertamento, né? A oração de Daniel a respeito desse despertamento, tá? Então, esse é o tema dessa lição aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Daniel no capítulo 9, né? Daniel capítulo 9, verso 1, vai dizer assim: no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que havia de acabar a assolação de Jerusalém, era de 70 anos. Eu dirigi-me o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com a oração, rogo e jejum e panos de saco e cinza. Então, nós entendemos aqui, né? Entendemos que Daniel ele tinha esse costume, essa prática de oração, tanto que no capítulo 2, né? No capítulo 2, nós vamos ver ali Daniel orando ali em prol dos seus amigos, né? Seus amigos ali, Sadraque, Mesaque e Abednego, que na verdade era Ananias, Misael e Azarias, né? Daniel ele se põe em oração porque para que eles não viessem morrer, né? Diz assim o verso 17, capítulo 2, verso 17: então Daniel foi para a sua casa e fez saber o caso de Hananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto da Babilônia. Então, o capítulo 6 também é um outro período aqui, né, no capítulo 6 de oração de Daniel. Então você vê que a vida de oração de Daniel era uma vida constante. Daniel chega na Babilônia jovem, aos 14 anos foi levado juntamente com os príncipes ali, cativo, né, para a Babilônia, e mesmo jovem e sendo tirado ali da sua terra, Daniel nunca deixou de praticar, de orar, de buscar ao Deus de Israel, ao Deus de Judá em oração. Então Daniel tinha essa prática, embora ele não estava ali na sua casa, não estava ali no seu
no seu costume, no seu convívio diário, juntamente com o seu povo, mas ele estava sempre em oração. Aos 14 anos, esse jovem continua em oração, mas você vê que Daniel, ele entra ali, né? Ele entra aqui no capítulo 6, tá? Capítulo 6 aqui, Daniel, ele entra em seu quarto e ora por 3 vezes, um período de 3 vezes ao dia. E esse período de oração que Daniel fazia, né, essa vida de oração que Daniel levava, lhe coloca em risco, pois ele é lançado ali na cova dos leões, porque ele não se dobrou ali aquele reino ou aquele rei ali da Babilônia. Então, você vê que ele é lançado na cova dos leões, mas ele foi protegido por Deus dentro da cova. Então, tem pessoas aí deixando de orar para não entrar em prova, mas nós somos libertos no meio da prova. Então, nós não podemos parar de orar, tá bom? Então, vamos lá, vamos aqui fazer a leitura aqui rapidamente e já vamos comentar rápido aqui e já encerrar aqui essa lição, tá? Então, os objetivos aqui, gente, da lição, tá? O objetivo específico aqui da lição, primeiro, apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração. Nós sabemos, né, qual é o princípio aqui, os princípios da oração de Daniel. Primeiro princípio, nós falamos sobre o risco que os seus amigos ali, né, estavam correndo de morte, né? Estava correndo de morte. E o segundo ponto aqui do motivo da oração foi que Daniel ele era um praticante, ele tinha uma vida de oração. Então, não era uma pessoa que orava somente por causa de uma necessidade ou somente por um propósito, não. A vida de Daniel era uma vida em oração, ele tinha uma vida de constante períodos de oração. E não era uma oração ali momentânea e passageira, não. Era uma oração insistente, ele orava 3 vezes ao dia. Ele tinha um contato com Deus, ele tinha diálogos com Deus. Então, ele tinha vida de oração. E a terceira foi aqui da saída, né? Foi aqui da saída do povo. Então, Daniel, ele ora aqui porque já estava se cumprindo, já estava perto de se cumprir ali o período da saída do povo de Israel ou do povo de Judá ali do cativeiro, tá? Então ele ora porque o povo ainda não tinha se arrependido e Daniel começa a orar para que Deus viesse cumprir ali, mesmo o povo estando ali em falta. O segundo ponto aqui, pontuar a resposta divina às orações de Daniel. Então, nós vamos aqui entender, né, aqui dentro da questão da resposta das orações aqui de Daniel. E terceiro aqui, destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Então, rapidamente sobre esse despertamento, tá? O comentário aqui, né, a introdução aqui, ela vai dizer assim, ó: os crentes fiéis brilham como a luz, Mateus 5, verso 15, e resplandecem no meio de uma geração. Então, vamos dizer assim, dentro aqui da oração de Daniel, essa intimidade que Daniel tinha com Deus não era uma intimidade, uma intimidade, na verdade, de liberdade. Daniel, ele se sentia íntimo porque ele tinha uma prática de oração, ele tinha uma vida de oração, porém, mesmo ele tendo uma vida de oração, Daniel, ele tinha um certo respeito, né? Aquele servo que chega próximo do seu Deus, mesmo ele sendo próximo, mesmo ele tendo essa intimidade com Deus, pois Deus responde a sua oração como homem muito amado, né? Ele poderia se orgulhar disso, mas Daniel, ele não se deixa levar por esse orgulho. Então, Daniel, ele abre o seu coração, Daniel, ele abre a sua mente, Daniel, ele abre o seu profundo diante de Deus, mas ele não deixa que a sua posição, ou por ele ser um homem que era amado por Deus, ele deixa que isso subisse a cabeça. E Daniel, ele faz essa oração se humilhando diante de Deus. Então, muitas das vezes nós queremos se aproximar de Deus com um ar
coitadinho, né? Querendo ter uma certa intimidade, chamando Deus de você, de paizinho, ou até mesmo, né, desses atributos que nós mesmos inventamos, mas isso não caracteriza humildade, não caracteriza uma intimidade, isso caracteriza um descuido que nós temos de se aproximar de Deus como Senhor. Então nós precisamos entender, além de tudo isso, de nós sermos filhos de Deus, mas o Senhor, Deus é o nosso Senhor, Ele é o nosso Senhor. Então nós temos que ter esse certo respeito aqui diante de Deus, amém? Então, nós falamos aqui, né? Falamos aqui sobre essa questão, né? Tratamos aqui sobre essa questão de, de Daniel aqui, né? Da oração, né? Da oração e despertamento, né? Nós entendemos aqui que hoje precisamos aqui de despertamento espiritual, né? Eu acho que é o mais necessário